Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Esse vídeo faz parte de uma trilha de vídeos que explica o passo a passo para o desenvolvimento de um planejamento estratégico ágil. Nesses vídeos, vocês terão um conteúdo prático sobre planejamento estratégico e seus frameworks. Nesse vídeo, falaremos sobre a definição de metas. Já falamos sobre equipes ágeis, planejamento estratégico ágil, OKRs e KPIs. Nos próximos vídeos falaremos de planos de ação e vamos encerrar essa trilha de vídeos com a apresentação da planilha de gestão estratégica, ferramenta poderosa que vocês poderão utilizar para fazer a gestão do planejamento estratégico. É muito importante deixar claro que essa metodologia pode ser utilizada para todos os tipos e tamanhos de empresa, mas esses vídeos são focados em pequenas e médias empresas. Vamos lá? Vamos começar falando sobre a definição de metas. Definir uma meta é estabelecer o objetivo, o valor e o prazo para se alcançar um novo resultado a partir de uma lacuna. Uma meta é composta por objetivo, valor e prazo. O objetivo é o que se deseja fazer, o objeto de medição do indicador. Como exemplo, aumentar a margem EBITDA, reduzir tempo médio de estoque e reduzir turnover. Independente do indicador que estamos utilizando, que estamos criando, ou OKR, ou um KPI, todos eles precisam de um objetivo para a criação da meta. A meta precisa de um valor quantitativo. O que a meta vai alcançar? Qual é o valor quantitativo que a meta vai alcançar? Por exemplo, aumentar a margem EBITDA de 10 para 14, reduzir o tempo médio de estoque de 60 para 45 dias, reduzir o turnover de 5% para 3%. Nem sempre é preciso sair de um patamar para o outro. Isso é muito utilizado pelos OKRs. Nos KPIs, você poderia ter um turnover de 10%. A sua meta, o seu objetivo é uma redução de turnover, mas com um valor específico e um valor quantitativo. O valor quantitativo pode ser percentual, pode ser valor absoluto, dependendo do indicador e da meta que você está buscando. E, além disso, a meta é composta por prazo. É necessário ter um prazo, é necessário determinar um prazo para se alcançar a meta. Deixar indicadores com metas com prazos indeterminados fazem com que as equipes não entendam quais são os processos e como ela vai poder fazer para atingir, ou deixando até as equipes em um certo nível de conforto e provavelmente essa meta nunca será atingida. Trazendo um pouco do que foi falado no vídeo anterior, a maioria das empresas algumas empresas utilizam a metodologia SMART, metodologia utilizada por empresas de tecnologia e outras, para a elaboração de suas metas. Mas elas, além de você poder utilizar os itens da metodologia SMART, as metas sempre vão precisar ser desafiadoras, não serem inatingíveis, mas desafiadoras, para que você coloque o sarrafo no nível maior do que normalmente a empresa já estava. Mas é importante que ela possa ser atingida, ela precisa ser viável. Senão as equipes podem perder a vontade de bater aquela meta por entender que ela é inalcançável. Elas precisam ser alinhadas com o orçamento da empresa e principalmente com as estratégias, com as estratégias táticas e operacionais da empresa, e elas precisam ser sustentáveis. Como já falado no vídeo anterior, as metas precisam, e as métricas também, precisam ter dados e fatos, precisam poder ser mensuradas, a empresa precisa ter uma forma de mensurar e entender como vai criar aquele KPI e como ele vai criar essa meta. Para definir uma meta, segue-se 2 caminhos de análise para se entender qual é a meta que pode ser alcançada. Os 2 caminhos são a análise dos dados históricos da própria empresa e os dados de concorrentes do mercado. Para se entender onde se quer chegar à meta, fazendo-se análise
do valor atual da empresa através da análise dos dados históricos e do benchmark, o desafio é entender qual parte da lacuna entre o valor atual e o benchmark sequer a empresa e o seu corpo de gestores querem e entendem que podem alcançar. A lacuna é a diferença entre o resultado atual e o benchmark. Como vocês podem ver nesse gráfico, você tem um valor atual, você tem um benchmark e você tem a meta ao qual você está querendo definir. Esta lacuna entre o valor atual e o benchmark é que, através desse estudo de dados históricos e de benchmark, vão trazer as informações para que os gestores, o dono, quem que estiver de frente da definição dessa meta, possa ter a possibilidade da criação dessa meta. É importante dizer que o percentual de captura da lacuna é uma decisão gerencial a ser tomada. Não existe certo ou errado. É através de uma base de dados e de informações, o corpo gerencial vai tomar a decisão dessa nova meta, desse novo desafio. Vamos fazer um exemplo claro de como se criar uma meta, a definição de uma meta para um período. Vamos supor que a empresa X entendeu no seu processo que estava perdendo cliente por atraso na entrega do produto. A partir disso, se notou a necessidade de se criar um indicador e, consequentemente, uma meta para se melhorar esse processo de entrega e que as entregas tivessem um percentual menor no total de entregas atrasadas. Então, para isso, se fez o levantamento histórico de um ano inteiro e se viu que parte dos meses tiveram uma média de 11% de entregas atrasadas e de junho a dezembro teve-se uma média de 15% de entregas atrasadas. Então, o indicador a ser entendido, a ser criado, ligado com a necessidade e ligado com a estratégia da empresa, é o percentual de entregas atrasadas. A métrica desse indicador são as entregas atrasadas e o total de entregas. Lembrando que para a criação do indicador e para a criação de métrica, todas essas informações precisam ser possíveis de ser coletadas. Esse indicador, ele é quanto menor, melhor. Isso quer dizer que quanto menor o percentual de entregas atrasadas, melhor é o indicador. Nota-se que o melhor valor dentre essa série histórica foi em fevereiro, com 9%. A partir daí, faz-se análise comparativa com o benchmark de empresas concorrentes a essa empresa X. E notou-se que o melhor valor foi da empresa A, concorrente A, com 3%. Então, agora, temos a informação dos dados históricos da empresa e temos a comparação de benchmark com algumas empresas de mercado. Agora, podemos fazer a identificação das lacunas. As lacunas da análise histórica, a análise da empresa, dos dados históricos, é de 6 pontos percentuais. Melhor valor histórico de 9% em fevereiro, tem uma lacuna de 6 pontos percentuais em relação à média atual. Na análise comparativa com o mercado, o melhor indicador foi de 3%, tendo uma lacuna de 12 pontos percentuais com a média atual. Dado essa informação, podemos criar um novo gráfico comparativo pegando a média atual, o benchmark, a lacuna com o benchmark e a captura de lacuna que a empresa entende que consegue capturar. A empresa entendeu que sair de uma média atual de 15% de entregas atrasadas para 3 seria muito agressivo. Ter essa lacuna de 12 pontos percentuais seria muito agressivo. Então, como eu disse anteriormente, é uma decisão gerencial
entendendo, pegando os dados e fatos de dados históricos e benchmark, se definiu a meta de redução de 9%, porque se entendeu que o melhor momento que se teve no histórico de um ano, que foi um percentual de entregas atrasadas de 9%, é factível de se conseguir alcançar. Então, se definiu como meta reduzir o índice de entregas atrasadas para 9% até dezembro do ano posterior. A partir do momento que se criou o indicador de entregas atrasadas, entendeu-se que aquela métrica é possível ter aqueles dados para este acompanhamento do indicador e se criou uma meta de 9%, agora sim é possível fazer o acompanhamento desse indicador. Através do acompanhamento desse indicador, existem algumas fases até a chegada efetivamente do valor de 9% de entregas atrasadas. Isso não vai acontecer, obviamente. É necessário a discussão de como vai ser feito isso, através da fase de planejamento. Então, todos os envolvidos estão entendendo a alteração, né, da meta desse indicador e, a partir dali, a preparação para que efetivamente, nos próximos meses, tenha-se a fase de execução. A partir da mudança dos processos, da melhoria dos processos, das ações e das atividades, é notado que o indicador começa a efetivamente ter resultados melhores. Lembrando que esse indicador, quanto menor, melhor. Então, ele saiu do último mês com 18% de entregas atrasadas para 16%, 14%, 12%, 10%, até chegar no patamar escolhido pelos gestores, entendido através de uma análise de dados históricos e benchmark, que essa é a nova meta que foi definida. Então, é importante entender que a definição de metas precisa estar sempre embasada em dados históricos e benchmark. Através disso, se faz o estudo da lacuna, e aí, através do estudo da lacuna, se entende qual é o esforço que a empresa vai conseguir fazer para conseguir atingir aquela meta, entendendo que ela tem que ser desafiadora, mas ela pode ser atingível, e todos aqueles pontos que precisam ser observados para o atendimento e a possibilidade do atingimento de uma meta. Então é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, como se deve definir metas. Espero ter ajudado o entendimento de vocês em mais esse ponto da trajetória dessa trilha de vídeos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.